Olá, o canal Pensando Livre ataca de frente um problema histórico. Vamos fazer uma viagem e descobrir se antes de existir o Espiritismo já existia a mediunidade, a conversa com os espíritos. Então vamos hoje falar dos precursores do Espiritismo. Vamos lá. O primeiro a ser atacado nesse aspecto são os Vedas, aqueles livros famosos dos hindus, lá na Índia, que datam mais de 3.500 anos antes de Jesus. Coisa muito boa, muito forte, e que já dizia, naquele tempo, que havia vida após a morte. Mas os seus sacerdotes, os brahmanes, eram médios. Hoje você com certeza os chamaria de médiuns. Eles produziam até o efeito físico, que nós chamamos hoje de materialização luminosa. Então, desde o tempo da Índia antiga, que a gente já tem o contato com os espíritos como algo normal, natural. Passando da Índia para o Antigo Egito, você vai notar que todos os faraós tinham os seus sacerdotes, inclusive aqueles sacerdotes pessoais que convocavam, que chamavam, que evocavam os mortos para ali decidir o que seria melhor fazer com a visão desses mortos, que poderia ser chamado de deuses. Mas, na verdade, eram espíritos evocados pelos sacerdotes lá no Antigo Egito, 3.000 anos antes de Cristo. O próprio povo judeu, que viveu lá de 1750 até 400 anos antes de Jesus, que viveu no Egito, e lá aprendeu com os egípcios, afinal de contas são 1.300 anos que eles viveram juntos lá. Eles fugiram da seca e foram para o Egito. Lá no Egito, eles conviveram com isso. O primeiro organizador do povo hebreu em tribo judaica, mas a coisa mais acertada está em Moisés, 400 anos antes de Jesus. Moisés, muito claramente, proibiu que o povo judeu interrogasse os mortos para saber a verdade. Ou seja, você não precisa de perguntar a quem já morreu se Deus é Deus. Ué, se a tua lógica, a tua fé já deve te bastar. Agora, isso não significa que não exista a possibilidade de se comunicar com os mortos. Claro que há. O Moisés proibiu, é porque existia essa possibilidade. Agora, brincar com os mortos, aquelas brincadeiras do copo, brincadeira da quija, brincadeira disso, daquilo, fazer evocação, aquelas salas parisienses que as mesas giravam, nada disso presta. E o Moisés já proibia isso há muito e muito tempo. Na Grécia Antiga, de 2000 até 168 antes de Cristo, veja bem que é antes de Cristo, as evocações eram a coisa mais normal do mundo. Alexandre não ia à guerra sem antes convocar as pitonisas para responder para ele se ele ganha ou não ganha essa guerra. As profecias, os oráculos, era algo natural entre os gregos. Tanto os gregos antigos quanto os gregos clássicos. A mediunidade por dinheiro, inclusive, é uma coisa muito antiga. Começa com sacerdotes egípcios, passa pelos gregos, com as pitonisas, e vem até nós com a mediunidade, você botando búzio aí,
e cobrando R$ 100 a hora. Cerca de 400 anos antes de Cristo, nós podemos dizer que a Grécia teve seu momento de luzes, muito brilho intelectual. É o tempo de Sócrates, é o tempo de Platão, é a fase áurea da filosofia moderna, essa que até hoje está aí entre nós. São os clássicos da filosofia. E eles diziam, Sócrates principalmente, o homem é uma alma encarnada. Ou seja, ele acreditava na alma e ele acreditava que a alma vivia um certo tempo com o corpo. Depois voltava a ser alma de novo. Ou seja, na filosofia nascia aí uma ideia de que a vida real é a vida espiritual, porque é eterna. A material é temporária. Por Sócrates e Platão. Os celtas, lá de 600 anos antes de Cristo até 600 anos depois, 1.200 anos no total, na Europa antiga, já possuíam grupos fechados de sacerdotes chamados de druidas, que se comunicavam com os espíritos. Eles pregavam a transmigração das almas, ou seja, a reencarnação sucessiva. Ele dizia que a indefinida evolução do progresso moral acontece até chegar na perfeição por existências sucessivas ou reencarnação. O Kardec usa isso. Já no Novo Testamento, agora nós chegamos no ano 0. Agora é Jesus. Jesus respondeu para aqueles que viviam enchendo o saco dele, perguntando: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Claro que ninguém ia voltar para o útero da mãe, já velha, ele adulto, para renascer de novo. Não existe isso. Só os idiotas mesmo da época que acreditavam que Jesus estava falando do corpo físico, material. Claro que não, pô. Ele estava falando do espírito, da alma, desta que é eterna. A doutrina espírita está baseada nisso, na pluralidade das existências, que é entre nós aqui é o dogma espírita. Da Idade Moderna até nós, a contemporânea, existem 5 exemplos que vale a pena ser abordado aqui nesse vídeo. Emanuel Swedenborg, um sueco que viveu entre 1688 e 1700. Depois, o Edgar Irving, um escocês. Depois, o Davis, um americano. Depois, as comunidades Shakers, também americanos. E, por fim, as irmãs Fox. Vamos falar de cada um? Primeiro, o Emanuel. O Emanuel era um camarada estudado. Era um camarada que era engenheiro de Minas. Era também físico, era astrônomo. Era um médium clarividente e vidente. Ele escreveu uma obra maravilhosa que vale a pena ser lida. Arcana Celeste, o Apocalipse Revelado. Eles vai chamar isso aí de Nova Jerusalém, porque ele foi uma nova doutrina. Mas ele dizia que ele vislumbrou as esferas espirituais, desde moradias, templos, salas de conferência, escambar 4. 200 anos depois, o André Luiz, através do Chico Xavier, copia isso e fala a mesma coisa. É, a mesma coisa. A imensa cultura desse Emmanuel, ele dizia que no outro mundo existem várias esferas. O Kardec vai chamar isso aí de vários mundos. A mesma coisa nós estamos falando, esferas e mundos. Ele afirmou que os homens vivem de acordo com o progresso moral em esferas diferentes. O Kardec fala a mesma coisa.
A evolução, o progresso, aquela escala espírita é exatamente uma cópia disso daí. Agora, 200 anos antes de Kardec, ele já falava, ou 150 anos antes de Kardec, ele já falava que esse mundo espiritual descrito por ele é primoroso. Ele fala de arquitetura, das flores, dos frutos, fala de tudo que ele viu enquanto vidente e clarividente. Clarividente é aquele que é levado para dentro da cena e participa da coisa. Depois dele, veio Irving. Esse camarada já era diferente. Ele era um pastor, era um reverendo, porque na Inglaterra a igreja de lá se separou da igreja católica romana. E lá ele, com o pessoal dele, falavam, recebiam durante o culto mensagens em língua estrangeira. Hoje, para nós espíritas, isso aí, conforme o livro dos médiuns, é xenoglossia. É algo natural. Ele foi excomungado em 1833, porque é assim. Você fala aquilo que não deve, você faz aquilo que o establishment decide que está errado, você vai pagar por isso. Olha, aqui no Brasil, não estão pagando? Mais de 1000 presos aí porque pensaram. Pois bem, até onde se sabe, onde ele foi o reverendo daquela igreja dele, ele fez com que as pessoas também profetizassem. É uma volta à igreja cristã primitiva. Parabéns a ele, esse grande médium. Além dele, lá nos Estados Unidos, tinha uma comunidade perto de Albany, nos Estados Unidos, que entre 1837 até 44, eles moravam no lugar onde tinha sido uma tribo de índios. E quando eles entravam lá em transe no ofício da igreja, protestantes, e o que acontecia? Os índios incorporavam nos homens e nas mulheres, e eles conversavam, dançavam e falavam a língua dos peles vermelhos. Oh, mas então os espíritos falam línguas? Falam, pô, desde o tempo de Jesus, lá em Pentecostes, que a gente está careca de saber disso. É lá. Depois dele, veio um camarada, aí não bom de cabeça, era um cara fraco moralmente, mas mediunidade não tem nada a ver com evolução moral, com progresso moral. O cara mais bandido, tipo João de Deus, ainda assim é um bom médium. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse Davis, ele possuía, além da capacidade de evidência, a clarividência e a clareaudiência, que é escutar estando lá, no meio dos espíritos. Ele usou a clarividência para diagnóstico de doença. Ele via o órgão doente das pessoas e os órgãos sadios. E ele notava por uma radiação que é diferente, mais escura, mais clara, sei lá como, que ali tinha algo de errado. E ali ele detectava alguma doença. Ele viu, inclusive, pessoa que estava desencarnando, estava morrendo, ele viu o espírito saindo do corpo, deixando o corpo. Esse camarada, bem antes, na década de 40, dos anos 1800, ele avisou que ia nascer um negócio chamado automóvel, a máquina de escrever, o avião. Em 47 ele falou, daqui a uns tempos vai aparecer uma doutrina organizando esse negócio todo da mediunidade. Era o Livro dos Espíritos, foi publicado 10 anos depois. É mole? Bom, além dele, e por último, a gente vai ficar com as irmãs Fox. Elas foram muito importantes na disseminação do espiritualismo, que é a crença de que existe o espírito, nesse nosso mundo ocidental. Isso se deu em 1848, quando essas 3 meninas começaram
a ouvir batida dentro de casa, de repente todo mundo começou a perceber as mesmas batidas e, mais interessante ainda, a novinha começou a combinar com os espíritos. Uma pancada, a resposta é sim. Duas pancadas, a resposta é não. E começou uma comunicação inteligente entre ela e o espírito, que era só um batedor na época. Elas foram muito importantes, elas foram perseguidas. É claro que tudo que você faz de diferente, você vai apanhar por isso. E muitas e muitas vezes ela fez o espírito dar resposta, estalando, e todo mundo percebia que o espírito estava dando uma resposta inteligente à pergunta que ela indicava. Isso foi para a Europa da época, em 1848. Depois do Ives, depois do Darwin, depois deles, isso começou a surgir na Europa e foi aí que despertou mais a atenção do Kardec por conta do fenômeno das mesas girantes ligada com a possibilidade da comunicação inteligente que essas meninas praticavam. Resumindo, de 3.500 anos para cá, a gente tem registrado na história ações, atos, fatos mediúnicos. Não tem como negar isso. O Espiritismo nasceu em 1857 com o Livro dos Espíritos. Ali nasceu a mediunidade? Não, rapaz. Claro que não. A mediunidade se perde nos milênios. O que nasceu ali foi a codificação, foi a doutrina espírita. E não a mediunidade, o espiritualismo. Ali nasceu algo organizando o que era bagunçado. Só isso. Entendeu? Muito obrigado por assistir. Compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Comente, é muito importante a tua opinião. Eu terei imenso prazer em te responder. Ative o sininho, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like, o seu gostei. Clica. E até a próxima.